Você ouve agora o programa Minha Música. Cento e 1.5 Frecaneca FM. Eu sou Manuel Malaquias, faço parte aqui da equipe de programação da rádio e também sou músico e produtor musical. A gente tá aqui hoje na terceira temporada do programa Minha Música, que é um espacinho aqui na rádio que funciona como um portal para os bastidores dos processos criativos dentro da música, né? E todo esse universo da produção musical. E hoje a gente está recebendo aqui o luthier e percussionista Bolinho, né, da oficina Troncos e Peles. Bolinho é hoje uma referência aí na construção de tambor aqui em Pernambuco, no Brasil também, né, com ênfase aí no tambor falante e no tama, né. Fica por aí, vamos escutar uma musiquinha pra gente preparar o terreno aqui e já tem esse bate-papo. Simbora! Minha Música. Alô, alô, ouvintes da Frecaneca FM, aqui é Manuel Malaquias. A gente tá aqui hoje na terceira temporada do programa Minha Música. A gente tá recebendo aqui o luthier e percussionista Bolinho, né, da oficina Troncos e Peles. Bolinho é hoje uma referência aí na construção de tambor aqui em Pernambuco, no Brasil também, né, com ênfase aí no tambor falante e no tama, né. E para começar eu vou fazer minha audiodescrição e vou pedir para que Bolinho depois faça a dele também. Meu nome é Manuel, eu sou um homem pardo de olhos puxados. Tô com um bigode e cavanhaque aqui, cabelo preto e curto, tô com um chapéu aqui branco, uso óculos de cor transparente e tô aqui nos estúdios da Frecaneca FM sentado em frente ao microfone aqui. Bolinho. Salve, salve, bom dia. Chamo Bolinho Percussão. Tô sentado, né, com uma calça bege, uma camisa cinza, óculos amarelo escuro, chapéu vermelho, cavanhaque, bigode, 1,70, né, de altura. E é isso. Vamos embora. Massa, Bolinho. Pra começar, eu queria saber quem é Bolinho, né? Escutar de você aí quem é que é Bolinho no universo da música, da percussão. E como é que tu iniciou na trajetória aí da música? Como é que ela chegou na tua vida? Então, a música, ela chega na minha vida, acho que desde de criança, desde muito novo. Na comunidade que eu fui nascido e criado, a gente tinha muita laúça, né, cultura da laúça, da capoeira, próprio candomblé também. E a gente tinha contato com isso desde criança, desde a infância, né, com essa coisa do ritmo. E a música chega assim de forma mais, o tambor, né, em si, chega de forma mais concreta na minha vida no ano de 2004, né, quando eu ingresso no Maracatu Nobre Real, na cidade paulista. E lá eu passo a conhecer os ritmos, né, luanda, martelo, né, baque de parada, baque de virada e outros ritmos também da cultura popular, né, como o coco de roda, a ciranda, né, isso com o mestre Fábio Curió. E ali foi onde eu dou esse pontapé, né, na percussão. E aí, intuitivamente, não sei se instintivamente, começa a aflorar em mim um desejo de pesquisa, né, isso de forma orgânica. Aí eu ingresso no Afoxé, Filho de Xangô, também já nessa parada de querer pesquisar, né, quando eu tenho um contato com os atabaques, né, do Afoxé. E aí vou indo, né, vou seguindo. E é mais ou menos isso. A comunidade que tu fala, Bolinho, é Maranguape, não é isso? Não, a comunidade da Miroeira. Tu cresceu na Miroeira, então é Paulista também. É Paulista também. Massa. E lá tinha tudo isso, né? Escola de samba também, a capoeira, como eu já falei, tinha a ciranda também, urso, né? As laúças, tinha essa parada muito forte. Então a gente sempre tocando em lata, batucando, era massa, né? É uma universidade, né? Muita universidade, muita coisa. Coisa da ritmia, da rua mesmo. Muito bom. E em que momento, assim, chegou essa questão da construção do tambor? Foi a partir de tu tocando ali, de tu... Muitas vezes é muito disso, né?
de você ter a necessidade de consertar Total. seu instrumento, de construir seu instrumento. Fala pra gente aí como é que foi a tua trajetória, pra começar a construir. Eu sempre fui muito inquieto, desde criança também, falando novamente. Então eu fazia as baquetas com madeira, então eu sempre tive essa curiosidade. E aí quando o tambor chega, né, de forma mais concreta na minha vida, vamos dizer assim, mas também a coisa da escassez, né, da grana, né, da família não compreender, né, dos pais, vamos dizer assim. E começa a construir, né, mais pela necessidade de ter, né, por querer ter os instrumentos, tá ligado? E sempre esses instrumentos diferentes, saca? E aí o tambor falante, né, que eu costumo falar muito, que é o carro-chefe do trabalho da gente, que é o que tá, né, fazendo com que a galera tenha um olhar, né, grandes músicos aí do Brasil, com todo respeito eu falo, tendo um olhar, né, porque esse instrumento ele tem uma parada, né, ele tem o tambor falante, né, formato tempulheta, ele tem uma parada com ele, saca? Desde mais velho ter sido o primeiro tambor que surgiu, né, alguns povos, né, na África também, principalmente no oeste africano, né, conseguiram não ser dizimados através do uso desse tambor, tá ligado? Porque eles utilizavam esse tambor como mecanismo de comunicação, né? Ficavam em árvores, tá ligado? Em árvores altas, em montanhas, se comunicando entre si, né? Com frases fixas, tá ligado? Então eles conseguiam se antecipar ao ataque, né? Ele não vai pro rio, não vai pra mata, tá ligado? Sempre nesse contexto também, né? Então isso eles conseguiram fazer com que não fosse dizimado, né? Gana, Mali, né? Senegal também. Uma defesa, né? Uma comunicação e uma defesa também. Quem fez a utilização desses tambores, saca? Então é mais ou menos isso. E a construção desse tambor me fascinou desde a primeira vez que eu vi, né? Na realidade, o tambor falante, eu gosto muito de falar sobre ele. Tu lembra mais ou menos que período foi esse que tu viu esse tambor pela primeira vez? Isso acho que há uns 20 anos atrás. Isso com esse mestre, Fábio Curió, chamado Fábio Curió, né? Que foi com ele que eu tive acesso aos tambores, né? Eu sabia o que era um ilu, o que era um alfaia, saca, monstro? Tudo isso, o pandeiro, foi com ele ali que eu tive acesso aos tambores. E o tambor falante também na época, né? E havia sido um feito pelo mestre Joás Santos. Já ouviu falar em Joás? Já ouvi falar. Pronto, Joás é referência, né? Sim. É o cara que trouxe isso pra gente assim. Então ele fazia com PVC. Então quando eu vi aquele instrumento ali, eu pirei, né? Naquele mecanismo, tá ligado? Mas nesse mecanismo de você friccionar a corda e fazer. E eu fiquei com aquilo na mente. E desde então fui tentando fazer, tá ligado? Fui tentando fazer com PVC, com qualquer outra coisa. E nunca conseguia, tá ligado? E aí eu fazia esculturas também, né? Babalotins, essas coisas. Sim. Então, eu já tinha essa parada. Já tinha a arte ali de talhar, né? Era, aí eu fiz, oxente, eu vou fazer um tambor desse pra mim. Que eu sempre quis ter esse tambor, tá ligado? Vou fazer. Agora eu queria aquele som lá, aquela sonoridade. E aí foi quando eu comecei a fazer, né? As coisas foram soprando no ouvido, eu falo muito isso. Foi tudo soprado no ouvido, saca? Sim, é muito massa esse de você escutar também, né? O que tá rolando ali pra você. Às vezes, que não é daqui do material, né? Mas vem do espiritual. É, né? de outro plano, E eu acompanho muito... Pra quem não acompanha aí, pessoal, não conhece, Bolinho tem a página lá no Instagram dele. Fala aí o teu @. Troncos e Peles Oficina. Massa. E lá, gente, ele tá sempre colocando os processos dele criativos lá de construção do tambor. E aí eu vejo muito, Bolinho, que tu tá lá em meio à mata, que tu tá com a natureza assim, bem presente no teu processo. E é muito isso que tu falou também, né? Como ter essa conexão, assim, de tipo, você tá construindo um instrumento, uma coisa ali que você tirou os elementos ali, claro, né, de forma respeitosa ali da natureza e tal. Isso. E tem esse contato ali 100% durante o processo. Então isso eu acho que é muito massa, né? Você sentir, você ouvir, como tu falou agora. Aí o trabalho sempre partiu dessa ideia do reaproveitamento. Então as madeiras nunca foram derrubadas, tá ligado? E como você falou, eu moro numa área mais de mata e tal. Então essa coisa da madeira em si, né, da construção mesmo, começa ali. Quando eu me mudo para Maranguape 2, e tenho esse acesso a madeiras, mas sempre de forma questão do reaproveitamento, saca? Não gosto de derrubar, eu não gosto, saca? Meramente por conta de grana, vamos dizer assim. Sim. Então é mais essa questão do reaproveitamento, sacou, monstrão? Sim. Então a ideia sempre foi essa, né? Respeitar a natureza nesse sentido, saca? Pedir licença quando você vai pegar, né, uma madeira, saca? Certeza, trazer os ensinamentos que a gente aprende aí nas vivências, né? No universo da percussão, da capoeira, do candomblé. Total. Traz muito essa consciência, né? E você traz isso pro seu trabalho também, né? Muito massa.
Eu queria agora que a gente... Acho que a galera tá curiosa aí pra escutar o som desse instrumento. Vamos fazer um sonzinho aí. Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira. Minha música. Minha música. Bolinho, vamos continuar aqui no papo. Eu queria saber de tu como é esse sentimento, né, de poder exportar o teu trabalho, de poder ver o teu tambor aí indo para outros lugares do Brasil e para o mundo também, né? Como é esse sentimento? Como é que isso começou, na verdade? Fala aí. Então, vou falar mais uma vez. Isso começa com a necessidade de ter, né? Com a vontade de ter, com a vontade de ter o instrumento. E eu falo uma parada muito doida assim, né? Que aí você tá atento às vezes ao que o universo quer falar com você, né? Esse instrumento especificamente, né, o tambor falante, eu costumo falar isso, eu tenho uma gratidão muito grande para com esse tambor, porque é o tambor que está fazendo com que, né, esse trabalho tenha uma visibilidade. Eu sempre gostei de pesquisar instrumentos diferentes, instrumentos exóticos. E também, às vezes, sempre ir na contramão, né? Às vezes, tipo, a gente tem uma tendência muito grande a... Tipo, se está todo mundo fazendo alfaia, né? Um exemplo, com todo respeito, eu vou fazer alfaia também. Então, eu sempre tive essa onda de ir na contramão. Se está todo mundo fazendo alfaia, eu vou fazer pandeiro. Se está todo mundo fazendo pandeiro, eu vou fazer ganzá, saca? Então, sempre tive muito essa perspectiva dentro das coisas que eu fazia, né? E faço. Então, o tambor falante, ele vem muito dessa coisa, né? E a gente fala muito quando a gente for fazer algo, fazer com amor. Então, esse trabalho, ele retrata muito isso, né? Quando eu começo a fazer, nunca foi com a perspectiva de ganhar grana, né? Nunca foi isso, né? Foi mais com a ideia de ter, tá ligado? E aí tem um cara que é bastante importante na construção desse trabalho, né, da Oficina Troncos e Peles, que é o cara que dá um pontapé e um puxão de orelha nesse sentido, que foi Éder, tá ligado? Do mestre Ambrósio. Sim, aí Éder que fala pra mim isso. Eu faço alguns tambores pra ele e não sabia como cobrar, né? E ele que dá essa ideia. Dizer, mesmo você nunca parou pra pensar em formalizar o que você vem fazendo, tá ligado? Ter uma marca, ter uma logo. Então, ele foi muito importante nesse sentido também. E aí começa a fazer, né, com a necessidade de ter o instrumento. E ouvindo sempre o que o universo ainda fala. Eu costumo dizer que tem alguns segredos em relação aos tambores que só são revelados para alguns, né, saca? Com todo respeito. Com certeza, né? acredito. Com todo respeito. E a galera fala muito que é uma coisa que vem, né, lá de trás. Né? Fala-se muito, né, na ancestralidade e tal.
ou também no mês antepassado, né? Pode ser que tenha vindo no mês antepassado também, né? Sim, Né não? com certeza. E é isso, é isso. E como é que é o sentimento, assim, de ver a galera importante aí na cena musical, né? Tem percussionista de Ivete Sangalo, Isso, tem uma galera da Bahia, galera, que é referência, indo atrás do teu trabalho. Como foi o sentimento de atender essa galera? Eu fico, às vezes, eu sou, assim, com todo respeito, bem choroso, assim. Às vezes eu me pego, às vezes eu tô trabalhando, e às vezes eu me emociono mesmo, assim, em pensar que às vezes cai a ficha assim mesmo, eu faço parte disso, velho. Né? Que é uma teia, né, Monstrão? O tambor é uma teia, é uma teia. É um sistema. Tá tudo interligado, né? Tá no mundo. Então, às vezes eu paro e por Deus mesmo, assim, eu falei, meu irmão, eu fico feliz, eu faço parte disso, velho. Saca? Isso, desde você tá ouvindo uma música, né? Que não tenha sido você que produziu, com todo respeito, mas você olhar e dizer, meu irmão, eu faço isso também, eu faço parte desse universo, saca? E ver grandes músicos, grandes artistas, né? Se agradando desse instrumento, né? Mais uma vez falando, tambor falante, para mim é de uma felicidade tamanha, porque a gente nunca imagina, saca? Saca? Eu tava na turnê, eu tava no show de encerramento, né? Com todo respeito, humildemente eu falo, de Gilberto Gil, né? Tempo Rei. Eu fiz a manutenção de alguns tambores falantes que foram usados na turnê, saca? Massa. Então, assim, eu fui pro show, conheci a galera da banda, tá ligado? Conheci Gustavo, né? Gustavo de Dalva, Leonardo Reis, né? Toca com Ana Carolina também, os caras pesados. E algo muito engraçado, assim, não sei se a palavra é essa, mas os caras têm uma parada de apresentar, assim, todo mundo que vinha, os caras chamavam fulano, conhece bolinho, todo mundo passava, o Gustavo Dalva chamava, tá? Eles tinham essa parada, os caras vinham e... Importante isso. Importante, Monstrão. E você tem um músico daquele tamanho ali, com todo respeito, perguntando, isso que a gente tá fazendo aqui, homem, perguntando, meu irmão, como é que foi essa parada do tambor contigo? Tá ligado? Um cara que é um dos maiores percussionistas do mundo. Como é que foi essa parada? Perguntando há quanto tempo eu morava. Você mora há quanto tempo em Paulista? Ou você veio de outro lugar? E eu falei, meu irmão, dando de rolê com o cara. Tá? E os caras, tipo, olhando você de igual. De igual pra igual. E de igual pra igual, por causa do tambor. Sim. Saca? Eu falo muito isso, né? O tambor, ele tem palavra. Você sabe ouvir, tá ligado? Não, Monstrão. Tem uma frase massa de Irã, acho que tu conhece Irã, né? Claro, gente, com certeza. Gente. Ele fala muito que a força do tambor nos leva para outras dimensões. Acho massa a frase. É o slogan dele. E me lembrei desse tu falando aí. Pô. Muito isso massa. Mesmo, é isso mesmo. Basta ter fé. Eu só tive isso, eu só aprendi a fazer isso. Foi uma entrega mesmo de vida, sabe, homem? Sim. Uma vida pelo tambor, eu falo isso. É uma vida pelo tambor. Massa. Só aprendi isso. E é justamente por isso que você precisa realmente ganhar essa satisfação da galera, esse reconhecimento, né? Porque é isso, você se entregou e seu trabalho tá aí, dando a cara pro mundo. Isso. Muito massa. Ó, eu queria perguntar pra tu, assim, sobre a tua atuação musical também, né? Porque tu constrói, mas tu também toca e tal. Já vi que tu acompanha alguns artistas daqui, tu toca com Afroito, né? Isso. Ou tocou, não sei se acompanha ainda, mas alguns outros artistas também. E aí, como é conciliar essa parada, assim, de tu tá construindo tambor, mas também cumprir as agendas ali de show com alguns artistas e pá. Como é esse lance aí? Então, a coisa da percussão, né, do tocar, ela vem antes do fazer. A primeira vez que eu subo num palco pra tocar, né, percussão, foi pra tocar coco de roda. Então, o coco sempre esteve presente na minha vida, né? Coco de roda. Eu sou de Paulista, né? Então lá a gente também tem essa cultura do coco, né? Se perdeu um pouco, mas a gente tem essa coisa muito forte. E no decorrer do tempo, eu fui acompanhando alguns artistas, né? Através do coco, acompanhei Dona Cila, Arnaldo do Coco, Pacheco Cantador, uma gama de artistas de Olinda, né? Dona Glorinha do Coco, Aurinha. Só a galera da... O Coco de Selma também, né? Com as netas mais Selma, as netas mais velhas de Dona Selma do Coco, Mestre Olício, o Coco Seu Mané, né? Gravei o segundo CD dele também, Mestre Lua, Girimundo de Olinda também, Viola Luz. Mais alfaia, né? Hã? Ou percussão geral? Tocando alfaia. Percussão geral, percussão geral. Mas a galera do Coco era mais, né? Pandeiro, ganzar, essas paradas, bombo, né? Eu sempre gostei, né, pesquisar também sotaques diferentes, nunca ficar preso a uma parada só, né?
entender de onde é que vem o ritmo, porque como eu falei antes, é tudo uma teia, né? Então existe sotaques de coco diferente. Né? Dentro de Olinda mesmo a gente encontra umas formas diferentes de tocar, né? Dentro de Olinda, o Bigada ali tem uma coco de Bingada, né? Que é lá de Paulista. Que vem de lá, né? Vem de lá de Paulista, de Paratiba, o coco de Bingada. A gente vê registro, eu acho que tem dois repentistas chamados Beija-Flor e Ruxinol, né? Que eles têm um disco, acho que gravado há mais de 40 anos atrás. Esse disco ele já fala de Paratiba, ele já fala de Paulista, né? Como reduto de coco. Né? Aí esse coco vai para Olinda, né? Mãe Bete, Mexiquinho, por alguns motivos. Sim. Mas aquilo ali é um sotaque nosso de lá, né? Paulista. Aí você vai para Amaro Branco, já tem outro sotaque. Então, eu sempre tive muito atento a isso. Xambá, outro formato. A Xambá, outra parada, que é uma onda deles, né? Saca? Então, eu sempre tive muito atento a isso. Nunca fiquei, né? De tocar os instrumentos de forma correta, né? Tocar um pandeiro de forma correta, um ganzá, saca? Um bombo. Então, sempre tive muito atento a isso. E tive a oportunidade de ir acompanhando esses artistas, né? E aí eu paro durante um tempo e foco nessa coisa do construir, né? Do fazer. Mas como hoje tu acompanha ainda? Como remédio faço, fiz com a Froito, né? Fiz 2 turnês com ele, São Paulo, Rio de Janeiro. Fiz com a Adiel também. Mas nessa perspectiva, também não estava muito afim mais de tocar, né? Estava mais resguardado, mais nessa perspectiva dos instrumentos. Sim. Né? Depositando a energia ali, só ali. Fazer, né? Aí recebi alguns convites, assim, de alguns amigos também, né? Pra me tirar da toca. Irã, como você falou, foi um mesmo. Me levou pra fazer com a Adiel. Massa. Irã é um mestre assim, sabe? É referência demais. Sempre tem a palavra certa pra dar no momento certo. Parece que adivinha. Tá ligado? Toca você muito e constrói muitos tambores também. Massa, né? Referência. Muito bom. E a gente vive nessa parceria, né? Mando pra ele manda pra mim, serviço, cliente, essa parada toda. E aí? Muito bom. A rede, né? Tem que fazer, tem que ir se juntando. Ó, vê só, Bolinho, sobre o teu processo, assim, no dia a dia. Eu queria saber mais tecnicamente como é teu trabalho, assim, como é que tu consegue os materiais, a madeira, como é o dia a dia, assim, tem dia na semana pra fazer tal coisa e tal, como é? Fala mais ou menos aí como é que é teu dia a dia. Então, meu dia a dia, né, em relação a essa parada do construir, hoje eu tento tentar fazer de forma organizada, né, ter um horário para trabalhar, né, de 8 a meio-dia, de meio-dia às 4, né, fazer dessa forma. E madeira, né, essa coisa da matéria-prima para se trabalhar. Antes, como eu moro em área de matas, eu conseguia com mais facilidade. Hoje já tenho um pouco mais de dificuldade de se conseguir. Então, às vezes, hoje a gente tem que comprar madeira para fazer, né, os tambores falantes, por conta da demanda. Sim. Também. Aumentou a demanda, né, já muda um pouco o processo. Isso. Porque aí você tem prazo para entregar, saca? É mais ou menos isso. Muito e o processo é esse. É de muito toque, né? Costumo falar isso também, né? Na construção desses tambores, né? Você faz ele ali sentado no chão, agarrado com ele no corpo, tá ligado? Até então é sozinho, tu tá sozinho? Sozinho. Não tem algum ajudante? Nunca só, né? Sozinho nunca tá, né? Tem os ajudantes, né? Tá uns ajudantes especial, né? Tem os ajudantes. Mas como é que tu pretende, assim, olhando pro futuro aí da Troncos e Peles, tu expandir, assim, teu processo, botar funcionário... Como é que é? Tu imagina isso, será? Não, nunca parei pra pensar nisso, não. Parei já pra pensar em ter alguém, assim, tá ligado? Que o cara pudesse ensinar. Sim. Mas nessa perspectiva mesmo, né? Mas que venha de forma natural. Sim. Que seja e não alguém... de uma forma industrial. Não, né? Que seja mandado, né? Sim. Não alguém mandado, né? Tá ligado? Mas que parta de uma forma natural, um interesse natural. Também, se não, eu acredito nisso. Se não aparecer, pode ser um filho meu, pode ser, saca? Mas também eu deixo eles muito à vontade nesse sentido. Mas eu sempre estou por ali trabalhando, eu sempre vejo meu filho olhando, né? Consegue fazer isso? Ele consegue, pai, tá ligado? Ele tem quantos anos, teu filho? Ele tem 9. Ele é muito arteiro também, inteligentíssimo. Aí eu fico olhando, consegue fazer? Ele consegue fazer isso aí. Eu só pergunto isso, tá ligado? Só de estar ali, né? Já tá absorvendo muita coisa. Às vezes até sem tá colocando a mão na massa, mas criança tem muito isso, né? De observar e absorver aquilo ali. Absorver. Sabe que eu pega, né? Ó, pega tal corpo pra mim, pega o meu tambor falante, já sabe o que é, pega, tá ligado?
pega o pandeiro, pega aquele corpo de alfaia ali, pega. Tem uma vivência natural, tá ligado? Sim. Deles. Orgânica ali, Orgânica, né? Familiar mesmo. Isso que é massa. De alguém chegar um dia e perguntar como é que se, né, prenderem pra música assim, como foi, né? O seu começo e tal. Não teve um começo, né? Eles vão poder responder isso. Eu já cresci vendo isso dentro de casa. Sacou, monstrão? Muito bom. Eu queria saber agora o que é que tu enxerga do universo percussivo, assim. Eu não digo só da questão de construção, mas na cena mesmo, sabe? Da percussão, da cultura popular também, sobre oportunidades, sobre as propostas que chegam e tal. Como é que você vê isso? Esse ambiente atual hoje do universo da percussão. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que o Estado, né? A gente em si, enquanto músico, Pernambuco, então a gente tem um potencial muito grande. E eu sinto muita falta, né, de festivais de percussão. Vai rolar um agora que eu estou acompanhando, né? E daria para colocar sei lá, o Estado nesse patamar assim, também, né? Nesse circuito de terra de grandes, né, percussionistas e tal, saca? É mais ou menos isso. Desculpe aí se eu me perdi na resposta. Nada. Queria chamar para mais um som. Bora fazer aí. Bora fazer mais um som. Eu tô tendo a audácia aqui, viu, galera, de acompanhar Bolinho aqui, viu? Que, pra quem... Eu não falei isso, né? Mas eu tenho um tama aqui que foi produzido por ele, que eu ganhei de aniversário aí da minha esposa, que procurou ele. Que porque surpresa. eu sempre falava dele, sempre mostrava os vídeos, falava, meu sonho é ter um tambor desse cara aqui e tal. Ela guardou a informação e foi atrás de Bolinho e encomendou. E aí, claro que eu não ia deixar de trazer hoje aqui entrevistando ele, né? Pra gente fazer um sonzinho aqui. Tô audacioso aqui. Minha música. Ei. É uma honra, hein, Bolinho? Que massa. Muito massa. Queria agora que tu fizesse tuas considerações finais aí pra galera e também queria que tu falasse mais uma vez, repetisse, né, tuas redes sociais, os caminhos aí pra galera te encontrar. Se quiser deixar contato também de WhatsApp ou contato formal que você tem pra galera entrar em contato em questão profissional, assim, do trabalho, encomendar alguma coisa e tal. Fala aí pra galera. Massa, galera. Pra mim foi massa, diferente, esses momentos assim. Agradecer a Manuel pelo convite, pela lembrança, né? E eu fico feliz, lisonjeado poder estar aqui. E a rede social da gente é Troncos e Peles Oficina. Lá a galera acompanha um pouco o trabalho da gente. Eu faço questão de estar sempre postando isso lá. E é a partir dessas postagens, né, que a gente consegue fazer com que as pessoas cheguem ao nosso trabalho e fazer com que esse trabalho chegue para bastante pessoas, né? E lá tem, na bio também tem o meu WhatsApp. Então quem quiser encomendar, quem quiser, né, qualquer coisa lá é só chamar. E é isso. Rumo ao futuro. Minha música.
Muito bom, minha gente. Esse foi o último episódio da terceira temporada do programa Minha Música, aqui na Frecanec FM. Eu sou Manuel Malaquias e agradeço pela escuta, pela companhia aí ao longo dessa temporada massa. Quem quiser ouvir os outros episódios, você pode encontrar no Spotify ou no nosso canal do YouTube procurando por Frecanec FM. Esse programa tem produção, curadoria e edição minha, Manuel Malaquias, assistência de produção de JP Rodrigues, e a trilha que você ouve durante o programa chama-se Cérebro, de Matheus Dalia. Muito obrigado e continua aqui com a gente na programação da Frecanec FM, a rádio que toca a cultura, toca o Recife, toca você. Você acabou de ouvir o programa Minha Música.